Deixa eu bater um papo com vocês aqui. Tem uma coisa que a gente entende em constelação, que o dinheiro é de quem trabalhou pelo dinheiro, né? Então, quem conquistou essas coisas. Por isso que tem muito enrosco em bens, sabe? Herança. Tem muito enrosco, a gente tem muita conciliação em constelação com isso. Por quê? Porque a pessoa se sente no direito, muita aspas nisso, de coisas que ela não lutou. Então, ela quer a herança do avô, do pai, ela não trabalhou por aquilo. E quando sai, ela perde rapidamente aquela herança. Por quê? Porque como ela não trabalhou por aquilo e não sabe como fazer aquilo render, não sabe realmente como colocar aquilo a serviço da vida, aquilo pulveriza, ela simplesmente perde. E esse contexto é para eu contar uma história. E entenda, tudo que eu estou falando aqui é visão sistêmica. Tudo que você tem que resolver no jurídico, você vai no jurídico, ok? Então tem que separar uma coisa da outra. As duas são complementares? São. Mas é a visão generalizada. Qualquer tema tem que ser olhado de forma individual. Então o que eu estou trazendo aqui é uma visão generalizada dentro da visão sistêmica, ok? Importante dar esse disclaimer, essa atenção aqui. Bom, já é sabido que dentro do sistema, quando a pessoa se torna adulta, aqui no Brasil acima de 18 anos, ou seja, que os pais não têm, teoricamente, a responsabilidade de mais ficar bancando, sustentando os filhos. Eu sempre falo, você vai saber que sua maternidade se completou, sua paternidade se completou, quando o filho não depende mais de você. O amor, ele continua, a dependência tem que acabar, entendeu? E se você tem muito egoísmo, você quer que o seu filho fique embaixo do seu teto. E aí é o pior dos egoísmos, porque você faz todo mundo sofrer e você também sofre. Então é um sistema que sofre, então é importante olhar isso. Então qual que é o convite do sistema? Se tornou adulto? Conquistar as próprias coisas, não depender e nem olhar para as conquistas do pai. E sim, ter o próprio olhar, tipo, eu vou conquistar o que é meu. Que bom que meu pai conquistou isso, é bênção para eles, e agora eu vou conquistar o meu. Eu vou ir pro mundo para conquistar o que é meu. Eu vou lutar para o que é meu. Esse é o pensamento sistêmico de adultecer. Deu para entender isso, né? A minoria consegue fazer com que o filho consiga ali fazer parte daquele processo. Então, quando o filho recebe a herança, etc., ele consegue dar ali um propósito, ele consegue realmente dar essa caminhada, mas eles são a minoria, porque a maioria pensa, o dinheiro veio fácil, e o dinheiro não leva desaforo. O dinheiro, ele vaza da mão. Por isso que muita gente não consegue manter, por isso que tem gente que ganha loteria não consegue ficar com o dinheiro, tem gente que recebe herança não mantém. Por quê? Porque o dinheiro não leva desaforo. Por isso que é importante saber a postura sistêmica para você correr atrás do que é seu sem olhar do que é do outro. E aí, esse olhar do que é do outro impede muito as famílias de fluir, porque fala, não, meu avô deixou, eu quero também, eu tenho minha parte, não sei o quê. E aí, eles querem parte que não necessariamente realmente eram deles. Por isso tem muito enrosco na justiça por causa disso. E aqui tá um ponto de atenção que eu não vou citar nomes, eu vou tentar não dar muitos detalhes da história para não expor a pessoa. Mas eu quero que vocês prestem atenção como que isso pode roubar muito a pessoa. Existe uma partilha de herança e a pessoa é neta, ou seja, né, a mãe seria a herdeira direta, ela é a neta. E como ela quer metade das coisas, a mãe dela é diagnosticada com narcisismo, e é aquele do perverso. É um nível, assim, que destrói a pessoa de dentro para fora. E o único jeito dela se curar é saindo de perto dessa mãe. E ela não quer sair porque ela não quer perder a casa. Ela não quer sair porque ela quer aquela casa. Ou seja, o olhar para a herança é maior do que a saúde mental dela. Então, ao invés dela adultecer, sair daquela casa, construir a casa dela, trabalhar até a casa dela, ela tá com mais de 30 anos, tá chegando perto dos 40, vivendo naquela casa, com aqueles conflitos psicológicos absurdos, com torturas psicológicas absurdas, pra não perder uma coisa que ela não comprou. Uma coisa que, teoricamente, nem é dela. Porque, assim, quem é a herdeira direta é a filha. E ela não consegue enxergar assim. Então, ela abre mão da saúde mental dela. Ela abre mão de ter saúde física, mental, paz, relacionamento, tudo em nome de uma coisa que ela não lutou para ter. E a justiça sempre vai dar negação para ela, porque realmente ela não tem como ter. Além do que, ela tem outros irmãos. Entende? Então, assim, a gente precisa olhar que muitas vezes, e aqui está o ponto de reflexão que eu queria trazer além da questão da herança. Existe uma verdade terapêutica que é o seguinte: a pessoa não muda enquanto não doer de verdade. Tá doendo muito, mas não doeu o suficiente para a pessoa mudar. A pessoa não muda se não doer de verdade. Então, por mais que ela esteja sofrendo muito, por mais que ainda não chegou no limite dela, ela prefere aquela dor. Naquela dor ela tem ganho. Ela tem alguma coisa que ali faz ela querer estar. No caso dela,
É o dinheiro, é a casa, alguma coisa material. Pra ela, é melhor do que ter paz, do que realmente conquistar, do que ela ser adulta, ter que trabalhar e conquistar as coisas dela. E aqui eu te pergunto, o que você tanto reclama, mas continua no lugar? O que você tanto reclama que você não faz nada pra mudar? O que você tanto reclama e realmente não tomou postura, atitudes de mudança? Hein? Porque é muito fácil olhar pra outro e falar, nossa, que absurdo, tá perdendo a saúde mental e não tá fazendo nada. E você, o que você tem feito pra mudar? Ação. Tem constelado? Tem feito o que aprendeu na constelação? Pensa nisso.